estão felizes de estar na casa do Senhor. Salmista também disse: alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória. Grato a Deus por essa oportunidade, a qual Deus me concede de estar aqui mais uma vez, irmão, para adorar o nome do Senhor. Amém, Jesus. Sem perder tempo, meus irmãos, pega a sua Bíblia nessa noite, abra no livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo 37, e versículo 2 em diante. Confesso aos irmãos que eu sabia que ele ia trazer a mensagem. Nós viemos aqui no intuito de adorar o Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Se alegrar junto com vocês. Aleluia. Está também minha esposa, irmãos, a mulher que Deus me deu para cuidar, zelar até ele voltar. E a minha responsabilidade aqui na terra, primeiramente, é zelar pela minha casa, pela minha família. Hoje vem 2 dos meus filhos, e com mais, agora nós temos mais 2 que estão em casa. Aleluia. Mas tudo aquilo que Deus ele tem falado na minha vida tem se cumprido, irmãos. E no último culto que eu vim aqui, Deus ele falou que ia me dar um carro. Mas hoje, para Deus dar um carro, tem gente que Deus dá um carro, mas compra um carro de 20 para 50, né? E graças a Deus, Deus me deu um carro e eu não estou devendo nada para ninguém. Só para ele. E aquilo que ele compra, ele fala com fé. Deus vem usando os vasos para falar comigo. No final, o varão falou aqui. E negócio de minutos, Deus ele fez cair 21 mil na casa da minha esposa. E Deus retornou. Aleluia! Aleluia! Deus abençoe o pastor Sérgio. Sempre estamos ali conversando. Ele fala: olha comigo, pastor. A vida é uma guerra. Sempre está ali orando. Até falei para ele: me ajude de oração. Falei para o pastor Sérgio. Nós estávamos clamando pela vida do pastor Daniel, na cidade da menina. Porque na hora da bênção teve muitos amigos, mas na hora que veio viver na igreja só ficam os verdadeiros. É verdade. Aqueles que estão contigo na prova, na luta, na coisa, e todos os momentos eles estão para te ajudar. Amém? Quem contou o texto, diga amém. Amém. Deus abençoe o casal. Sempre vejo ele lá na nossa mulher, amém. Depois você abre no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 2. É o primeiro livro da Bíblia, irmãos. Depois, o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37 também, nessa noite. E fala assim a palavra do Senhor: então essas são a geração de Jacó. E sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava o jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Ziba, as mulheres com seu pai. E José trazia uma mal fama dos seus pais. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. E vendo todos os seus irmãos que os seus pais amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceu e não podia falar com ele pacificamente. E sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, pois isso aborrecia ainda mais. E disse-lhe: ouço, peço que vós, este sonho que tenho sonhado, e este estava atando os molhos no meio do campo, e eis que os meus molhos se levantavam também,
e ficava em pé, e eis que vossos molhos rodeavam e se inclinavam aos meus molhos. Então disse-lhe os seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás trazer domínio sobre nós, pois isso tanto mais aborrecia os seus sonhos por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou os seus irmãos, disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando seu pai, os seus irmãos, respondeu seu pai, disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti em terra. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 1 e versículo 37 dessa noite. Aleluia. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou contar de 1 até 3 e você lê o versículo 37 dessa noite. 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Pode ficar mais bonito. 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Sente nessa noite adorando. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que os irmãos fossem bem pentecostais, irmãos. Mas eu quero ir na brisa no sentido que o culto está acontecendo nessa noite. E eu sempre gosto de lugares onde eu frequento pouco, porque Deus ele tem que falar com o seu povo do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Porque pelo meu projeto não era para mim estar aqui, era para mim estar liderando agora um grupo mais ou menos de 37 homens, onde eu sinto como um grupo de varões, homens que estão se preparando para um grande evento da minha igreja hoje. E por uma coincidência de trabalhar com o Espírito Santo, Ele me trouxe aqui para trazer essa palavra para o seu coração. Mas preste atenção no detalhe de cada versículo, a qual Deus ele fala dentro da Bíblia Sagrada. Eu já li a Bíblia todas, aleluia, 6 vezes toda ela. Aleluia, eu lia 8 horas de Bíblia, e eu fiz 8 anos, aleluia, de faculdade para me aprender os detalhes. Mas o que mais eu aprendi foi na oração e no jejum e na graça através da palavra do Senhor. Isso aqui é interessante porque o versículo ele vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Você já parou para pensar que esse versículo já foi um questionamento de você para Deus? Você já parou para pensar que esse versículo muitas vezes foi uma pergunta de você para Deus? Como assim, pastor? Quantas vezes tu olhou para Deus e disse: por que eu estou passando essa situação? Por que eu estou vivendo essa luta? Por que não deu certo? Por que não foi para frente? Por que não foi do jeito que eu queria? Pode parar para pensar que esse porquê muitas vezes foi um questionamento, ou muitas vezes uma pergunta de você para Deus. Quantas vezes você chega perante Deus e diz: Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver muitos porquês e também muitas histórias em cima desse porquê. Quando você olha para a vida de Jó, ele vai abrir a boca e vai dizer: porque eu pensei que o meu Redentor vive, e me por fim se levantará sobre a terra, mesmo depois de eu consumir a minha pele, a minha carne verá. Aleluia. E quem não entende esse mistério do porquê, aleluia, Jesus, mas é para quê? Louvado seja o nome do Senhor. Quando você olha para o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 em diante, você vai ver Deus falando para Jeremias que ele escolheu ele desde o ventre da mãe dele. E já tinha dado ele como profeta. Aleluia, olha, sabe o que ele vai dizer? Não, Senhor,
aleluia. Quantas vezes nós queremos botar desculpa para Deus, dizendo que não sabemos porque não somos capazes, mas Deus ele já tinha esse projeto no coração dele, e se ele te chamou, é porque ele sabia que você ia alcançar o objetivo que ele te prometeu. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente aqui hoje com esse porquê. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que o povo estava clamando porque estava no Egito. E Deus ele atenta para o gemido e pela aflição daquele povo. E Deus se revela para Moisés através de uma faça. E diz: Moisés, Moisés. Ele se vira para aquela visão, e ele vê que aquela sarça não se apaga, ele chega até ela. E quando ela chega, ele chega perante aquela sarça, e ele vê que não se consome, de dentro daquela sarça sai uma voz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é. Eita, glória. Aleluia. Deus vai começar a falar para Moisés porque ele se revelou. Eu atentei na aflição do teu povo. Eu te trouxe aqui, Moisés, porque eu te escolhi para te guiar. Glória. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Só que a mensagem é para Moisés, e Moisés vai dizer: Deus, eu não posso, porque não sei falar. O que eu vou dizer para esse povo? Deus vai olhar para Moisés e vai fazer sinais através daquela vara. E Moisés não vai se contentar e vai dizer: Deus, o que eu vou dizer para esse povo que me enviou? Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: diz para esse povo que quem te enviou foi eu. Eu sou aquele que não te abandona. Eu sou aquele que não esquece as tuas lágrimas. Eu sou aquele que estava contigo. Eu sou aquele que não te larguei da tua mão. Por que tu quer largar a minha conta? Moisés, bate a tua vara no chão, Moisés. Eu vou te mostrar um pouquinho do meu poder, Moisés. Oh, da mão, Aleluia, aleluia. Está doendo demais, Deus, porque eu não estou mais aguentando. Eu vejo o coração gemendo aqui nessa noite. Eu sei o ritmo bem ao contrário do que eu sou acostumado a cantar. O coração do menino estão sendo machucado, irmão. O diabo quer parar os níveis espiritual na terra. Mas tem um Deus nessa noite dizendo para você: quando eu chamo, eu garanto. Aguenta mais um pouquinho, igreja minha. Eu estou voltando, como diz em Romano 8. Aleluia, versículo 1 diz que a aflição desse século não se compara para a glória que há de se revelar. No versículo 26, o Espírito intercede com gemidos. É igreja minha, tem um Deus que não dorme, chamado Espírito Santo. O inferno quer ferir a noiva, mas ele esqueceu que a noiva tem dona. Quantos José que sonhava, não sonhava mais aqui nessa noite?
noites, ele entra até na igreja para pregar, para cantar, para louvar. Aí ele vai oferecer o exercício do lado direito. Aí o anjo Gabriel aparece do lado direito e olha para ele e fala: Zacarias, a tua oração foi ouvida, e tu és um filho, e o nome dele vai ser João. Olha a resposta de Zacarias: não, a minha mulher está velha, eu estou velho, não é mais para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é você que dá nada para Deus, é o tempo dele que vai fazer. Deus está fazendo em nossa vida. Queremos dar data para Deus cumprir na nossa história. Quando Zacarias está dizendo para Deus: não quero mais. Quando eu olho para os Reis, capítulo 1, Reis 1, do livro capítulo 19, quando Elias vai fugir dessa ameaça de Jezabel, ele vai por deserto caminho de dia, ele vai olhar para Deus no seu pensamento e vai dizer: Deus, eu não sou melhor do que meus pais, me leva, me mata, não quero mais. O que está faltando para a igreja é comida, é palavra certa, é amigo certo, para te levantar e sair desse vale. Oh, aleluia! Deus, maravilhoso. Olhe para o sermão aí do lado, fala: Deus até te dá sono. Às vezes ele não te mostra o processo. Eu sei que você não ia querer. Ia parar logo. Sonhou até bonito. Mas cadê o sonho? Ele precisa virar realidade. Eita, aleluia. Eu não sei se alguém aqui que cresceu na igreja dentro. Mas eu aceitei Jesus quando eu tinha 7 anos. E eu peguei muitos pastores que eles eram muito duros. Eu pregava e ganhava cerca de 20, 30 almas. Eu acabava de pregar o culto, ele chegava para mim e falou: tu não pregou nada, tu não leu Bíblia não? Saí daquele culto bravo. Mas eu não entendia que ele estava me preparando para me ensinar mais a palavra. Aleluia. Para orar mais. Para não ser um crente só de oportunidades. Oh, Espírito Santo. Mas aprender a adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo aquilo que Ele oferece. Aleluia. Glória. José até sonhou um sonho, contou para o seu pai, contou para os seus irmãos. Mas uma coisa ele tinha na vida dele, pastor José: ele não encobriu o erro dos irmãos. E o problema dessa geração que nós estamos vivendo é que para agradar tem que esconder algumas coisas. E quando você começa a cobrar sobre algumas coisas, a maior saída é sair da igreja, mudar para outra igreja. Mas deixa eu dizer para alguém aqui nessa noite: tu pode ir para o outro lado do país, mas se Deus quiser te provar, Ele vai te provar para te ser aprovado. Aleluia. Vem assim, Jesus. Aleluia. Ei, cantarás. Aleluia. Eu vi o sol, a lua, as estrelas me prostrando. E quem olha para a tua história julga que tu está vivendo hoje. Mas quem nasceu para vencer nessa vida. Aleluia. Quando o projeto é de Deus, o homem pode te jogar no poço. O homem pode te acusar, te acusar do seu Senhor. O homem pode te jogar na prisão. Mas tudo que caía na mão de José prosperava. Aleluia. Ia para frente. Aleluia. Mas até José vai dizer: porque não tenho feito nada, os meus irmãos me venderam.
E tão pouco eu tenho feito algo para mim estar aqui dentro dessa cadeia. Mas quando estiver perante o vosso Senhor, lembrar de mim que eu estou aqui. Oh, aleluia. O bombeiro e o padeiro até esqueceram, mas Deus não esqueceu da história, das aflições de José. E chegou o momento que o tem que lembrar que mesmo na prisão ele interpretou um sonho, que mesmo na prisão ele era homem de Deus. Tem gente que só é certo de Deus quando tudo dá certo, mas homem de Deus, mulher de Deus, mesmo dando tudo errado, ele ainda está dando a confiança dele em Deus. Ele sabe o Deus que adora, ele sabe o Deus que prega, ele sabe o Deus que serve. Ele sabe. Glórias. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Está doendo, pastor. Eu te contar pelo menos a metade que eu passei esse dia. E o meu celular, muita gente mandando pedir oração, veio aqui. E eu na minha casa, eu tive que acordar de madrugada para chorar, para não mostrar para meu esposo que estava sentindo aquela dor. Irmão, irmão da lascívia. Eu falei a Deus, manda menos alguém aqui na porta para dizer que Jesus é comigo. E não apareceu ninguém. Eu falei, Deus, eu vou orar. E quando eu abri a Bíblia, o Senhor falou, meu filho, porque para mim nada. No tempo certo eu vou mudar essa história. No tempo certo eu vou curar essa enfermidade. No tempo certo eu vou fazer esse evento passar. No tempo certo eu vou responder essa oração. Aleluia. Ai, o diabo quer que você fique murmurando contra Deus, dizendo Deus por quê? Porque não deu certo? Porque não foi para frente? Mas a resposta de Deus não é por quê, mas é para quê? Para que o nome dele ser glorificado, para a vitória ser mais grandiosa em tua vida, ajoelha mais um pouco. A desculpa de Zacarias era que a mulher dele era muito velha. Então ele está dizendo que o tempo já tinha passado demais. Meu Deus, aleluia. Não tenta fazer igual a mulher de Abraão, que tentou adiantar a promessa e veio Ismael. Senhor, já estou tossindo de agora. A minha alma é tão velha. Tu esqueceu de mim. O que Deus promete, Aleluia. Glória. Deus, aleluia. será que você está preparado para se cumprir essa promessa? Aleluia. Sabe por que ainda não se cumpriu? Porque você não está preparado para carregar o que Ele te prometeu. Aleluia. Precisa do processo para viver o sonho. Deus deu o sonho, mas Deus tinha que fazer José passar pelo processo. Aleluia. Meu Deus. E tem gente que quer até um sonho, mas o processo ele não. Eita Deus poderoso. Aleluia. Ai. Zacarias, tu vai ficar mudo, porque tu não creste. Está falando demais, por isso que não aconteceu. Aí Deus tem que passar um superponte no céu. Não, mas é nada. O que Deus falou, Zacarias? Não tinha corrido. Aleluia. Tem mulher que quando chega a pau só murmura. O homem mesmo, meu Deus do céu, não quer mais. Aleluia. Vou mais, parei.
Sabe por que Deus tem que calar a boca de certas pessoas? Porque pode matar o sonho de alguém que acredita. Ele foi para sua casa e Deus lembrou da Estéria chamada de Aleluia. Um dia o médico olhou na cara da minha mãe e disse: o seu filho nunca vai ter filho. Fiquei 4 meses em coma. E o médico disse para ela: nunca mais vai andar e nunca mais vai fazer força. Só para você ter noção, eu nasci louro, olho azul, agora sou um negão. Não estou café com leite, mas como é que pode, né? Aí o médico falou: o sangue dele teve um processo. Você manda ele tirar um litro de sangue e partir como se fosse o dia 10 de dentro da minha barriga. A minha coluna ficou torta. E o homem disse: se ele voltar, sair daqui não vai andar. Não vai mais perder comigo nada de comida. Só comida batida no liquidificador. E hoje eu tenho 3 filhos para a glória de Deus. A palavra do homem não se compara com a palavra do céu na tua vida. Eita, legal. Eu cheguei na barbearia para cortar o cabelo e o homem falou: está com 55 anos. Ele falou: pastor, o médico disse que não vou poder ter filho, já estou velho. Porque eu sou estéril, a mulher também. Aleluia, eu passei alguns anos sem ir lá na barbearia. Quando eu olhei lá na parede dele, está lá uma foto. O que é isso aí, soldado? Meu filho já está com 8 meses. E eu já quero fazer mais um. Meu Deus. Aleluia. Quando você libera a palavra do céu para a vida de alguém, ela se cumpre. Glória a Deus. Aleluia. E no meio de uma velhice, Deus lembrou da promessa de Isabel, sim ou não? Aleluia. Antes de Zacarias e Isabel nascer, o projeto ainda estava no coração de Deus. O que estava no coração de Deus não tinha nem nascido nem Isabel e nem Zacarias. Vem comigo na Bíblia, já estou terminando. No livro de Isaías, capítulo 6, a Bíblia fala que no ano que morreu o rei Josias, ele fala que viu o Senhor sobre um alto e sublime trono. Ele viu os anjos com cada um com 6 asas, com 2 sobre os pés e com 2 do lado. E eles diziam: Santo, Santo, Santo. A palavra de Deus fala que a glória era tão grande ao redor daquele trono. Aleluia, que Isaías falou: ai Senhor, porque vou perecer? Porque aqui no meio de um povo de lábios sujos. Deus falou para o anjo: pega uma brasa do altar, pega aquela telha e leva e bota na boca de Isaías. Agora está se achando demais, está muito perfeito, ele nem sabe o que eu vou fazer desse povo. A Bíblia fala que o anjo bota a brasa e Deus faz uma pergunta: quem pode ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. No capítulo 7 de Isaías, sabe qual foi a primeira mensagem de Isaías? Eis que a voz que clama do deserto virá e preparará o caminho do Senhor. Quem era? Era João Batista, chamado voz que clama do deserto. Já está na coração de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O projeto já está no coração de Deus faz tempo. Ei, calabada. Aleluia. Ele foi escolhido para preparar o caminho para o Senhor. Pergunta para o teu irmão aí: está preparado o caminho para o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Não é hora de parar de se olhar muito. Se tu parar, o inferno te mata. Ele já tem te matar.
E esse negócio de igreja na minha casa, o negócio virou de cabeça para baixo. Eita, eu já não sei se é a voz de Deus, se é a voz do... Olha, o Senhor manda dizer, não é tempo de parar de sonhar. É tempo de se cumprir o que foi sonhado. E o diabo, ele está dando 24 horas sobre a tua mente. Mas Deus faz assim com a mão, faz assim com a mão, não Senhor Jesus. Ele pega pela tua mão nessa noite. Ele falou que eu prometi sobre a tua casa, né? Já estava para parar. Mas diz o Senhor é apenas o começo de uma grande obra. Diz o Senhor essa noite, alegra o teu coração e alegra a tua alma. Diz o Senhor está chegando o tempo de se cumprir a minha promessa em tua vida. Fica de pé nessa noite. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: o que está sendo impossível na sua vida hoje? Agora fala para o inferno ouvir o Deus que te serve. Fala com mais autoridade: o Deus que te serve. Para ele nada é impossível. Porque ele é Deus. Quem crê nessa palavra? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá, por que paraste de sonhar? Quem te prometeu foi ele. Isto está aí confusa nesse meio desse milhão. Mas aonde mandar vocês ir vão? Porque tem mais do Senhor. Porque só eu sei que nos dá a tua alma e teu espírito aqui nessa noite. Eu vejo o teu sonho, o teu projeto é tudo dentro de uma sepultura. E o diabo diz: é desse jeito que eu quero. Mas eu te prometi, e diz o Senhor que eu te prometi, eu garanto. Eu não te chamei para ser sombra do teu marido. Eu te chamei para ser luz em meio às trevas. Porque tema do Senhor é para tu esqueceu que eu já fiz na tua história, que eu já fiz na tua vida. Porque te conta batida minha alma dentro de mim. Fica lá, diz o Senhor para a tua vida nessa noite: estou tirando esse sono de dentro da sepultura dessa noite. Estou dizendo no teu acusador dessa noite: eu que te prometi. Eu vejo gente chorando muito de Deus. Oh, levanta o entender para dar a cia. Não é tempo de parar, mulher. É tempo de avançar. Estou botando no lugar toda essa confusão do Senhor. Que no Senhor a alegria chegou novamente na tua casa, da alma, chamada morada do Espírito Santo. Oh, Ravadarácia vai voltar a adorar como antes, vai voltar a servir como antes. Versículo 58 e 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar luz ao filho. E os seus vizinhos parentes, ouvindo que tinha Deus
usaram para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar o menino e chamaram Zacarias, o nome do seu pai. E respondeu a sua mãe dizendo: não porais o nome dele de João. E disse-lhe: ninguém há na tua parentela com esse nome. E perguntaram para o sonho o pai como queria que se chamasse. E pedindo ele uma taubinha para escrever, escreveu dizendo: seu nome é João. E ele abriu a boca e começou a falar. Aleluia. Chegou o tempo de falar. Existe um momento de ficar calado, mas chegou o tempo de falar do milagre que Deus fez na tua vida. Chegou o tempo de cantar o hino da vitória. Chegou de dar o tempo de pôr a boca por cima e do Senhor. O tempo de ficar estéril em minha presença acabou. É hora de se levantar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pega na mão do teu irmão. Aleluia. Ora comigo nessa noite. Olha comigo e fala: Deus te perdoa. Porque muitas vezes eu queria largar. Eu queria abandonar o projeto. Perdoa porque não entendi o processo. Olha assim, Eu sempre assim como Deus disse para Zacarias, disse Zacarias: não temas. A vontade de voltar é muito grande, mas eu te disse com um propósito. Aleluia. E porque a tua alma se encontra abatida, Meu Deus. porque a tua alma grita por socorro. Será, Senhor, que eu peguei isso para minha irmã? Eu vejo muitas lágrimas desnudadas. Eu vejo o inferno querendo te afrontar. Aleluia. Chora porque eu estou recolhendo tuas lágrimas. O Senhor te fez uma promessa muito grande. Meu Deus. E tu já voltou para um lado, já voltou para o outro e fala: Deus, já tenho aquela promessa. Eu vejo Deus visitando o teu povo nessa noite. Aleluia. Eu vejo Deus tocando agora nos sonhos. Eu vejo um anjo no babotejo. Eu vejo um anjo parado na tua frente, eu te chamo Deus. E ele vem trazendo um grande presente para ti. E do outro lado ele está com uma taça falando a tua lágrima dessa. Ai, que o teu a tua
Aonde eu tocar nessa noite vai ser renovado, vai ser renovado, vai ser renovado, vai ser. É só o toque do Espírito Santo aí, recebe o toque dele aí agora. Ele fala para ti hoje é noite de cumprimento de promessa. Chega o tempo de Deus e de história. Ele está Senhor. Pode assim para morrer. Meu Deus. Ele da história hoje. Ele conta ele toca hoje no teu estômago, no teu amado. Ele toca aqui fora. Quando nós vemos chorar, te diz, Meu Deus. mas hoje eu cheguei lá na gente. Assim como antes eu conversava com Maria, Deus. ele fala para ti, hoje eu digo da tua história. Aleluia, Jesus. Diz o Senhor para vocês dois hoje que durante 1 ano e 3 meses vai ter uma reviravolta na vida de vocês dois. Eita, Pai poderoso. E lembrarão dessa noite. Glória. Porque hoje é noite de cumprimento de promessa. E o Senhor diz para ti, minha filha, volta a cantar como antes. Volta a fazer minha obra como antes. Porque a tua bateria espiritual já estava desacreditada. Mas assim como Isabel se alegrou, que o Senhor te alegrará em minha presença. E a tua parentela verá o que eu tive de ouvida. E eles vão contemplar com os seus próprios olhos o que eu vou fazer na vida de vós. Deus ele tem uma promessa executiva. Ele tem um sonho para se cumprir. Aleluia. Mas ele vai se cumprir se tu aceitar. O Senhor falou tempo de fugir. Glória a Deus. É tempo de agarrar a promessa. Aleluia, Jesus. Ele tem um grande projeto. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor sabe que nos encontra a tua alma deste tipo aqui. O diabo ele tenta até preencher o lugar do Espírito Santo com algumas coisas. Mas quem já sentiu o gozo do Espírito Santo sabe quando ele está perto. Ele fala, minha serva, eu quero tu me adorando como antes. Porque te chamei para vencer nessa vida elevada. O teu louvor impactará o inferno e restaurará muitas vidas. E diz o Senhor nessa noite para a vida de vós. Hoje é a noite que eu marquei para cumprir a promessa na vida de vocês. Aleluia. É tempo de se levantar e erguer a cabeça. Diz o Senhor, passou o tempo de se esconder. É tempo de viver o que eu prometi a você. Aleluia. Eu vejo um novo tempo aqui nesse lugar. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Faça assim com a mão.
Fale para o seu irmão, fala mesmo você, não acreditando, existe um Deus que acreditou em você. Aleluia. Fale para o seu irmão no meio de milhares, no meio de centenas, Ele te escolheu para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Não precisa nem ser maduro, tanto fisicamente, mas a experiência que nós temos com Deus ficou marcada na vida de José. E mesmo com 17 anos, Aleluia. Deus cumpriu o que Ele prometeu na vida de José, sim ou não? Aleluia. E na sua vida está como? Tem alguém aqui que precisa fazer um concerto com Jesus hoje? Meu Deus, tu és fiel. Pastor, eu preciso entregar minha vida para o Senhor hoje. Eu preciso nessa noite fazer uma aliança, porque eu tinha parado de sonhar na presença. Aleluia. O que tinha na minha vida era só por quê. Mas eu não compreendi que o meu Deus, o nosso porquê não é nada. Aleluia. Porque para Ele tudo é possível. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nessa noite, Senhor, eu preguei que o Senhor mandou nessa noite, Senhor. Só você sabe como se encontra a tua serva e teu servo, tua voz. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Coloca a confiança desse homem nessa liderança. Obrigado, meu Deus. Quantas lágrimas derramadas, quantos gemidos, quanto questionamento diante do Senhor. Mas nessa noite o Senhor ouvimos a tua voz através da tua palavra. E chegou o tempo de dar luz na vida de Isabel. Chegou o tempo de gerar nessa noite tua história. Hoje você sai daqui gerando uma promessa. O sonho que está no coração de Deus. Pai, nessa noite cada lágrima seja apaga na tua mão, Senhor. Só quem crê nessa palavra, bate palma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus é fiel. Ele é verdadeiro. Porque à tarde eu fui orar e falei com Deus. E essa palavra veio direto ao meu coração. Aleluia. E eu perguntei a Deus o porquê. Aleluia. Eu perguntei a Ele. E Ele é fiel para responder a vossa oração. Ele responde, porque quando nós temos intimidade com Ele, Ele responde. Agora, quando nós não temos intimidade, Ele não responde. E nós temos que aprender a ter mais intimidade com Deus cada dia que passa. É luta, é levante, mas nós temos que lembrar que o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Ele é fiel para cumprir a promessa. Queira o diabo não queira, Deus falou da palavra. Só que nós temos que aprender uma coisa também. Nós temos que dar mais ouvido para Deus do que a seta sopra no nosso ouvido. Porque a seta assopra e às vezes nós damos ouvido para a seta e aí entra dentro de nós. Aleluia. E o diabo está furioso. Está furioso. Foi que Deus usou a boca dele. O inferno quer parar. Quer nos parar. Mas há poder desse sangue de Jesus. Quem crê que há poder desse sangue de Jesus?
Eu vou dizer algo aqui que Deus está falando para mim e eu estou vendo. Aleluia. O diabo está fazendo pessoas ficar com nojo de Deus. Mas ele vai perder em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu falava para Deus, foi tu que me trouxe. Então, tu é responsável por tudo que está vendo. Porque a vontade do ser humano, como ser humano, é largada. Deus Todo-Poderoso. É fechar o pau da barraca e dizer, não é para mim mais. Mas o Senhor falava comigo essa tarde, quando entrei no quarto e disse, não larga, porque eu estou no controle. Fui eu que te trouxe, então fica tranquilo que eu vou trabalhar. Aleluia. E nós vamos fazer o que Deus nos mandou. Aleluia. Não vai ser fácil, mas nós vamos ser mais do que vencedores. Quem crê que nós vamos ser vencedores? Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. A palavra vem certinha. Deus Todo-Poderoso. Ela veio no nosso encontro, ela falou fortemente. E eu estava sentado ali e disse, Deus, aí eu falei lá para o pastor Antônio, hoje eu já tenho uma resposta. Se Deus falar comigo, eu continuo. Falei Deus e nem. Se Deus falar comigo hoje, eu continuo. Se Ele não falar, eu falo. Foi que eu e Deus. Mas Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. E nada vai impedir o agir de Deus. Nada. Nós temos que orar, buscar e vigiar. Meu Deus. Nós temos que vigiar mais do que orar. Porque o nosso adversário está furioso com este lugar. Porque esse lugar aqui tem algo que Deus vai fazer. E foi o Senhor que prometeu. Não fui eu, não foi o pastor Daniel, não foi o Leandro, não foi ninguém. Foi Deus. Aleluia. E Ele falou. Amém? Vamos orar a Deus e agradecer por tudo que Ele fez nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos aqui, ó Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque Tu falou conosco, ó Pai, bem pertinho, Senhor, e que nós podemos, Senhor, ouvir Tua voz e obedecer, Senhor, a Tua voz. Pai, que nós podemos botar em prática o que Tu falou conosco hoje, Pai. Não é simplesmente ouvir e amanhã continuar a mesma coisa, mas o que importa é nós botar em prática e praticar para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado sobre a terra. Pai, Espírito Santo de Deus, quebra todas as cadeias do inferno agora. Todo demônio que tem se levantado sobre este lugar, eu quero repreender em nome de Jesus agora, Pai. Pai, quebra toda desavença, Pai, todo ciúme, toda contenda. Eu repreendo agora pela autoridade que ao nome de Jesus saia Satanás deste lugar. Este lugar não te pertence mais. Sai, vai embora agora. Sai daqui agora. Eu te dou uma ordem. Anjo, entra com a espada e vai daqui agora. E vai cortando todo o laço aqui agora. Vai decepando toda a obra do inferno agora. Espírito Santo de Deus, eu creio em Teu poder. Eu creio na Tua graça. Eu creio no manifesto do Teu Espírito. Meu Deus, toca nesta vida. Pai, eu abençoo ela, Pai. Eu determino que todo mal, toda cadeia caia por terra agora. Em nome de Jesus, Pai, toda perturbação na mente, saia. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu já quero Te agradecer pelo milagre que Tu está fazendo na vida dos Teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui. Eita, Pai de nós. Aleluia. Ele é Deus. Aleluia. A subidura de fara. Meu Deus. E de livro.
Abra sua e toa. Como Deus é bom. Ele é maravilhoso na nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. Nós somos pó e cinza. Deus vai quebrar aqui o orgulho, a soberba. Deus vai abater. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós temos que aprender que nós temos que ser humildes. Deus nasceu uma estrebaria para dizer para nós que nós temos que se humilhar. E a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Mas aquele que não se humilha, Deus abate. Deus pode ter 1000 promessas para mim, mas se eu não me humilhar, eu perco a promessa. É Bíblia ou não é? É Bíblia ou não é? Se eu não me humilhar, eu perco a promessa. Deus está com uma promessa tão grande na tua vida, no meio da tua família, mulher, que tu nem imagina o que Ele vai fazer. Nem teu coração sentiu e nem teus olhos viram o que Ele vai fazer da lá para sua. Ele vai fazer e vai dizer assim: tu vai cantar assim, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu vejo ele cantando hino, minha vitória tem sabor de mel. Eita, lá para sua, as cadeias estão sendo quebradas sobre a vida dos teus filhos. Está sendo quebrada agora. Está sendo quebrada as cadeias agora. Recebe aí, ó, as cadeias quebradas e o nome de Deus seja glorificado. Ele é Deus. Ele é Deus. Abre a tua mão. Tu orou e disse assim: Deus, olha o meu filho. A tua oração já foi ouvida. Aleluia. Tem resposta chegando. Cadeias estão sendo quebradas também. Tu quer que ele seja usado por Deus? É a tua oração. É assim. Quer que ele seja usado por Deus? Deus, eu quero que ele esteja adorando e falando do teu nome. Tira toda essa frieza deles, ó Pai. Hoje eu entro com a providência e alegro o teu coração. Eu alegro o teu coração. Recebe a minha paz. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Pastor Daniel, missionário Berlinda, Pastor Tiago, sua esposa, casal. Que Deus abençoe a todos, a moça. E sábado que vem nós estaremos em nome do Senhor. Amém? E o mês que vem vai ter sábado e segunda os cultos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, dá-lhe teu povo em paz, na controle do teu espírito, guardando e livrando os seus debaixo das tuas mãos potentes. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, ninguém, vão todos em paz em nome do Senhor.